Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Estamos aqui nesta noite para adorar ao Senhor nosso Deus. Nesse primeiro domingo de 2021. Você é um privilegiado. Você pode dizer para muitas pessoas: eu estive no primeiro culto de domingo de 2021, celebrando ao Senhor nosso Deus. É maravilhoso quando nós temos essa oportunidade. Na realidade, mais do que oportunidade, é um privilégio para todos nós também. Amados, a nossa escola dominical, ela iniciou-se e nós estudaremos esses 3 meses sobre o livro de Josué. Eu quero convidar toda a igreja a estudar esse livro, porque ele contém chaves importantes para a nossa vitória. É um livro que ensina, quando você tem pouco, vencer quem tem muito. É um livro que ensina quando você tem menos armas e vence quem tem mais armas. É um livro que trata das estratégias que Deus libera sobre o seu povo, para que o seu povo seja um povo vitorioso. E cada dia, amados, o inimigo, quando ele muda de estratégia, Deus nos dá uma estratégia nova, mas se você conhecer. Então venha para a Escola Bíblica Dominical, receba o conhecimento da palavra de Deus, e esse conhecimento transformará na sua vida em sabedoria de Deus. E você vai então aplicar nos momentos adequados. Faça esse ano de 2021 um ano de bênção para a sua vida, para a sua família, ao estudar a palavra de Deus, ao conhecer a palavra de Deus. Eu quero deixar aqui o meu convite a todos. Venham, estamos trabalhando em classe única, e de modo que, para preservar as condições sanitárias que nos é imposta, mas venha receber a palavra do Senhor e seja fortalecido. Na quarta-feira agora nós começaremos orando novamente, e também sexta-feira nós estaremos reiniciando nossos cultos de ensino da palavra de Deus. Deus tem uma palavra muito poderosa para as nossas vidas neste mês. Amanhã, dia 4, nós começaremos um jejum de 21 dias, que vai até o dia 24. Nós não estaremos reunidos aqui 21 dias direto dentro da igreja, nós não temos condições de fazer isso. Mas eu quero dividir com você essa responsabilidade. Não deixa passar esses 21 dias sem que você tire alguns desses dias para você. Cada um dentro do seu tempo, dentro da sua rotina. Tire logo um tempo para a sua família. Tire algum tempo pela sua igreja. Tire algum tempo pelo seu país. Que você tenha momentos desses. Pastor, mas como é que vai fazer o nosso jejum? Se você tem só 2 horas para fazer isso, faça em 2 horas. Pastor, só tem 2 horas. Então faça em 2 horas. Mas que esse momento de jejum que você tira, esse momento, que não seja apenas de você estar passando fome. Mas tire nesse momento para você estar lendo a palavra, ou adorando o Senhor, ou orando ao Senhor. Não tire assim, vou tirar um momento aqui, um dia, algumas horas, e a sua mente está conectada em outro lugar. Então tire esse momento que seja exclusivo. Pastor, eu vou tirar então de 4 até as 6 da manhã, é o horário que eu posso. Tudo bem. Pastor, eu só posso das 10 da noite até 2 da manhã. Tudo bem. É a sua rotina. E aqui na igreja tem irmãos que trabalham em hospital, que a rotina é assim, também diferenciada. E às vezes só tem nesses horários que a gente nem imagina. Então, mas eu quero que você tire para isso. Eu quero colocar aqui os papais, vovôs, sobretudo os papais. Você vai jejuar pela sua família, pelos seus filhos. Quero convocar as mamães também para estar jejuando pelos seus filhos também. Nós vamos estar orando, consagrando a Deus nossos casamentos, nossas famílias, para que Deus possa fazer algo extraordinário, amados. O povo de Israel, eles têm uma instrução, que se eu não me engano, no final do mês de agosto, ou final de setembro, eu não me lembro bem, é o dia chamado do Yom Kippur. Isso está na Bíblia, e eles seguem, esse é o dia do perdão. E eles entendem que o que eles fazem neste dia
E lá também é a passagem do ano, é mais ou menos nessa época, final de agosto, início de setembro, final de setembro, é por ali. E eles entendem que o ano deles, que começam lá em setembro, será um ano abençoado na medida em que ele participa do propósito do dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então a nação toda para passar um dia de oração e de pedindo perdão, e é um ajuntamento solene, porque ele diz, o nosso ano que vem depende disto. Eles sabem que um ano abençoado, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de outras questões, dependem de uma atitude prévia no campo espiritual. E eles assumem isso. Certa vez eu estava em Paris, fazendo uma negociação junto com o pessoal do Ministério da Fazenda, e marcamos um dia. E aí, naquele dia, os judeus que estavam junto conosco, eram judeus, alemães, ingleses e franceses, etc., os judeus não compareceram. E aí ligaram para a gente, assim, nós não podemos viajar, que é o dia do Yom Kippur. E olha só, eu representava o governo brasileiro, e eles disseram que não podiam estar lá porque era o dia do perdão. Porque para eles isso tem um significado muito grande. A pessoa que ia estar conosco era filha, ela já tinha 70 e poucos anos, e ela filha do dono de um banco israelense chamado Leumi Le Israel. E ela que estava lá comandando as negociações, porque nós tínhamos contratos com algumas empresas israelenses que iam fornecer os computadores de navegação e ataque para a Embraer produzir os aviões da Força Aérea. Mas eles disseram, nós não podemos estar aí porque é o dia do Yom Kippur. Então nem ela, nem o senhor Howard, que era o advogado do banco, um senhor também já de quase 80 anos de idade, a equipe israelense não veio, por quê? Era o dia do perdão. Era o dia do ajuntamento solene. Me lembro bem disso. E amados, então nós estamos, e eles entendem isso, que o bem-estar da nação depende de uma atitude espiritual prévia. E nós queremos, amado, ter um ano de 2021 abençoado. Você não quer ter a sua família abençoada, seus negócios abençoados, o Brasil abençoado? A bênção de Deus, ela tem um preço. E eu quero saber se você está disposto a pagar esse preço. Nós vamos trabalhar durante 21 dias. E nós estaremos aqui. Se você passar pela rua aqui, chega até a igreja. A gente vai estar por aqui, vai ter sempre alguém aqui na parte da manhã. Aí você bate aqui na porta, alguém vai abrir, diz, eu vou entrar para orar aqui. Eu estou passando por aqui, é meu momento. E venha. E às vezes pode não ser aqui, pode ser na sua casa, pode ser em algum outro local que você estiver. Mas eu quero convocar a igreja para isto. A igreja, se a igreja concorda, dê um amém bem forte aí se você concorda. Mas eu quero esse ano um ano diferente para a gente. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Não se acostumem com o mal. Não se acostume, não se adapte ao mal. Vou dar um exemplo. O coronavírus está aí, eu vou me levando minha vida, tudo bem, uso minha máscara, meu álcool gel, vou tocando a vida. Não se acostume, você não quer ver mudanças? Deus nos deu autoridade para a gente interferir. Então vamos orar, fala, Senhor, e eu quero convocar a igreja, nós estamos orando também nesse propósito. Senhor, estenda as tuas mãos sobre o Brasil. Assim como o Senhor mandou as pragas no Egito e mandou que elas saíssem, Senhor, dá ordem aos teus anjos que venha decretar fim dessa pandemia no nosso país. Você pode fazer isso. Amado, tem coisas que nós queremos nesse mundo físico aqui, que primeiro tem que acontecer no mundo espiritual. É lá que a gente gera. Quem esteve aqui no culto de sexta-feira, onde nós falamos sobre fé, aquilo que a gente gera no mundo espiritual, uma hora se manifesta no mundo real. E eu quero convocar aí você, meu irmão, minha irmã. Amados, nós somos uma igreja guerreira. Minha irmã, você é guerreira. Jovem, vocês são guerreiros. Obreiros, vocês são guerreiros. E vamos guerrear em nome do Senhor Jesus. E eu creio que Deus fará coisas extraordinárias. Que muitos que estão duvidosos ainda, muitos que estão ainda temerosos, céticos, Deus quebrará tudo isto e manifestará a sua glória e dizer, eu sou Deus.
e nós conheceremos a grandeza da glória e do amor e do poder de Deus. Por isso eu quero convocar toda a igreja a estarmos neste empreendimento espiritual. E vamos estar dando orientações aqui. E também nos cultos de sexta-feira, nós estaremos ensinando sobre este assunto. E para sexta-feira agora, eu vou estar falando sobre o poder do jejum. O poder do jejum. E só para você ter uma ideia, um dia apareceu um homem, dentro da Bíblia, estou dizendo aqui um texto bíblico, e com um filho endemoniado. Jesus não estava, mas ele chamou os discípulos vieram e oraram. E nada aconteceu. E aí daqui a pouquinho chega Jesus. O homem vai para Jesus e fala assim, meu filho está endemoniado, chamei seus discípulos, eles oraram e nada aconteceu. Faz alguma coisa por mim. Jesus, antes de atender esse homem, ele volta para os discípulos e fala assim, Jesus, por que nada aconteceu? Ele falou assim, porque tem duas coisas aqui. Primeiro, por causa da vossa pequena fé. Em segundo lugar, aquele demônio não sai se não for por oração e jejum. A oração, olha bem, os discípulos amavam a Jesus, conheciam a Bíblia e eram homens de oração, mas não puderam expulsar aquele demônio. E Jesus disse, falta uma coisa, e mais além, é o jejum. Então, amados, nós estamos convocando a igreja para que nós sejamos uma igreja de poder de Deus. Que todos sabem que o poder de Deus opera através da vida dos nossos irmãos. E essa convocação é exatamente para isso. Que Deus abençoe você. E vamos caminhar juntos, né? Orando e jejuando também. E Deus quebrará barreiras poderosas que estão impedindo, às vezes, uma família de ser abençoada, o avanço da obra de um ministério, ou então outra situação. E Deus vai nos fazer coisas muito extraordinárias. Vamos então, amados, também hoje refletir um pouco sobre um texto na palavra de Deus. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta no Salmo 90, e é nesse salmo que nós estaremos meditando. É interessante que todo mundo, quando nasce, nós recebemos 4 dádivas. A primeira delas é chamado o dom da vida. E com ela que nós temos contato com esse mundo que a gente vive, identificamos as maravilhas da criação de Deus, com ela que nós entendemos as coisas, admiramos as coisas, e é com a nossa vida que nós realizamos as coisas também. A segunda dádiva que Deus nos concede é a dádiva da liberdade. Ser livre é muito bom. Você pode sair para qualquer lugar que você quiser nesse país aqui, você pode falar o que você quiser. Por exemplo, tirou um pouco a nossa liberdade durante a pandemia. Viu como é que esse negócio complicou a nossa vida? Então, fique em casa, essas coisas aí. Começou a complicar e você quer ir na casa de um parente, não pode. Você quer celebrar um aniversário, não pode. Você quer ir em tal coisa, não pode. Nós começamos a sentir que mexeram num dos bens preciosos que o ser humano tem, que é a liberdade. Mas porque é uma dádiva que Deus concede. Então, quando você nasce, você recebe o dom da vida e você recebe também o dom da liberdade. Tanto é que quando se quer punir alguém severamente, o que você tira dele? A liberdade. O terceiro dom que Deus nos dá é talento. Então, cada um de nós aqui tem habilidade para alguma coisa. Pode ser parecida, pode ser diferente. Habilidade em alguma área. E com essa habilidade, você pode construir coisas incríveis. Um pode ser na área de culinária, outro na área de costura, outro na área de ensinar como educador, outro na área de engenharia, qualquer área do mundo. Ou seja, são áreas que elas podem estar escritas ou não, mas são habilidades. Todos recebemos. Então você recebeu o dom da vida, o dom da liberdade, uma dádiva chamada talento. E por último, você recebeu uma ampulheta. Quem sabe o que é ampulheta aqui? Levanta a mão. É um negocinho que tem uma areiazinha, que tem 2 negócios iguais, com um buraquinho no meio. Quando você vira assim, fica caindo aquela areiazinha, que era o antigo relógio. Cada um de nós recebeu uma ampulheta com uma quantidadezinha de areia lá dentro. E que a hora que você nasce, ela é colocada e aquela areiazinha começa a cair. E aquela areiazinha, um dia ela acaba. Ou seja, um tempo. E é sobre isso que eu quero falar hoje, amados.
Todos nós recebemos essas 4 dádivas. A pergunta é, eu estou me fixando agora no tempo. Como você tem usado as dádivas que Deus te deu e como você tem usado o tempo que Deus te deu também? A Bíblia tem uma orientação sobre esse assunto para nós, no tocante ao tempo. E é sobre o tempo que eu quero falar hoje. E eu vou estar lendo aqui no livro, no Salmo 90, sobretudo aqui, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12. Que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Volvei, filho dos homens. Pois 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água. São como um sono. São como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor, somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro, ou em outras versões, como um suspiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se algum pela sua robustez chega aos 80, a medida deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? E toda a igreja juntos, esse versículo de número 12 aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Mais uma vez, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Esse texto aqui, ele é um tratado sobre a brevidade do tempo que todos nós recebemos quando nascemos. Pergunta, como você aproveita o seu tempo? Me ajuda, igreja, a fazer umas contas aqui. Uma pessoa que tem 60 anos, ela passou 20 anos dormindo. 1/3 da sua vida dormindo. Se nós formos fazer algumas outras contas aqui, nós vamos perceber que, se você contar também a adolescência e a infância, até 15 anos, você não tinha nem consciência para investir e contar os seus dias de tal maneira que alcançasse corações sábios. Então, dos 60 já tirou 20 que você estava dormindo, tira mais 15, então sobram 25 anos. Desses 25, se você faz ou gasta 2 horas por dia comendo, 1 hora no almoço, 1 hora na janta, ao longo de 60 anos, você passou 5 anos sentado numa mesa. Então, você já tem 20 dormindo, 15 infância e adolescência, mais 5 comendo. Então, aí nós já temos quantos anos? 20, com 15, 35, com 5, 40. Então, sobraram 20. Se você passou durante algum tempo da sua vida também se divertindo apenas, vendo televisão, shopping, vendo amigos e tal, aí já se vão mais uns 7 anos. 47, sobraram 13. O que você está fazendo com esse tempo que sobra? Está percebendo como é que o nosso tempo vai? Porque o texto que nós lemos nos coloca dentro de uma perspectiva do tempo que passa ligeiro. E Moisés era um homem que entendia disso, ele foi um homem longevo, viveu 120 anos, e ele sabia que depois dos 70, o que vem é enfado e canseira. E ele percebeu que como o nosso tempo vai-se rapidamente, e ele fala, o tempo é ligeiro e nós voamos. Por exemplo, ele estava conversando com a Edileia, assim, Edileia, já passou o Natal, já passou o ano e nós já estamos no outro ano. A Edileia falou assim, eu achei que quando 2020 ia passar mais devagar, parece que tudo se acelerou.
é o tempo que voa, que está escrito aqui. Pois passa rapidamente, nós voamos. Mas agora eu pergunto, que tipo de investimento nós estamos fazendo para que alguém olhe para nós, ou que nós tenhamos a consciência de que nós estamos alcançando corações sábios? Aprendemos muitas coisas, mas uma coisa que nós ainda não aprendemos é a contar os nossos dias. O que significa contar os dias? Não é ir lá no calendário, hoje é dia 3, amanhã é dia 4. Quando fala que ensina-nos a contar os nossos dias, se você entender a tradução disso, como é que fica? Diz assim, ensina-nos a fazer investimentos de valor em nossas vidas nos poucos dias que nós temos, de tal maneira que expressemos um coração sábio por meio do nosso viver. Investimentos. Amados, então a contar significa que cada dia eu tenho que colocar na balança. Como é que foi o meu dia, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu acertei, o que eu errei. Mas à luz de quê? Você sempre estará se comparando. E o padrão é a palavra de Deus. É o padrão mais perfeito que existe ao nosso alcance. Então significa que cada dia eu vou ter que colocar na balança, fazer um auto-julgamento, e nós não gostamos muito de entrar dentro de nós mesmos, porque nós encontramos coisas lá que nós não gostaríamos de encontrar. Às vezes eu entro dentro de mim mesmo e acho coisas lá que eu não gostaria de estar lá. Você entra lá, você acha o orgulho, você vai achar algumas coisas lá dentro e que você não gostaria. Mas para você ter coração sábio, você vai ter que deixar Deus, a palavra de Deus, entrar lá, e ela vai te incomodar, e ela vai começar a produzir mudança nessas áreas. Porque fala, alcancemos corações sábios. Não falou cabeça sábia, não falou mãos sábias, mas é coração. Então é alguma parte importante da nossa vida que precisam ser tocadas, mas você tem que ter consciência disso. O fato é que nós vivemos no nosso dia a dia e não nos preocupamos com quem nós somos. Nós não nos preocupamos em gerar corações sábios. E só que o nosso tempo ele vai se esgotando. Quantas pessoas talentosas passaram por esta vida aqui e não deixaram marcas de sabedoria, porque não pensaram e não pesaram seus dias, não pesaram a sua maneira de viver. É interessante que eu olho para a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 12, nos versículos 16 até 21. Aqui tem a parábola de um homem rico, mas se chama ele do rico insensato. Pastor Luciano, esse homem, Jesus coloca e ele traz uma experiência, seguramente de alguém que agiu dessa maneira, que ele plantou muito, ele tinha muita terra e ele plantou muito, e naquele ano a colheita ela foi extraordinária. E aquele homem olhou para aquela grande colheita e disse, eu não tenho local para armazenar tanta comida. Sim, tenho uma ideia. Eu vou mandar derribar os celeiros que eu tenho, vou construir outros bem maiores e vou guardar tudo lá dentro. E esse homem ainda faz uma declaração, alma, come, bebe, farta-te, porque você tem comida para muitos dias. Ele então fez uma projeção muito longa acerca da vida dele. Isso pode vir seca, pode vir chuva, pode vir o que quiser, que eu tenho aqui guardado, entesourado, recursos para muitos anos. E a Bíblia chama ele de louco. Ele esqueceu-se de uma coisa, a brevidade do tempo. Ele esqueceu que a hora dele era chegada. Ele disse, louco, hoje mesmo, esta noite, pedirão a tua alma. Aquela ampulheta dele estava no finalzinho e ele não sabia. Ele tinha projeção para muito tempo, mas o tempo dele estava no finalzinho. Achou que tinha muito tempo e não tinha. Aí eu vou para Lucas 16, do 19 até o 31, lá tem a parábola do rico e Lázaro. Preste atenção nessa parábola. Num certo momento lá,
você vai encontrar o rico num lugar de sofrimento depois da morte. Lázaro foi um homem mendigo, um homem pobre, e havia um homem rico. Ambos morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão, para um lugar de consolo, e o rico foi para o Hades, um lugar de sofrimento. E esse homem rico, lá no lugar de sofrimento, ele tenta um diálogo com Lázaro. Ele dizendo, olha, deixa que eu volte, né? Deixa que eu volte lá para... Ele vendo Lázaro como estava, ele disse, papai Abraão, deixa que eu volte lá para falar para os meus irmãos, que se eles não atentarem para a misericórdia de Deus, eles virão para esse lugar de sofrimento. E a palavra diz o seguinte, assim, não, você não dá para voltar mais para lá. Quem está aqui não volta mais. Sabe o que é isso? Ele queria voltar no tempo, mas era tarde demais. O tempo estava acabando, ele achou que tinha muito tempo. O outro não se deu conta do tempo, e o tempo dele acabou. Ele só se deu conta disso quando estava no Hades, no lugar de sofrimento. Queria voltar no tempo. O tempo não volta. Há certas coisas, amados, se você não fizer naquele determinado tempo, não adianta. O tempo não volta para recuperar alguma coisa para você. Conheci um irmão muito conhecido aqui dessa igreja. Ele disse que ele tinha programado de falar de Jesus para uma família. E aí adiou. Eu falei assim, não, vai ter um feriado aqui. Depois do feriado, quando eles voltarem da viagem, eu vou lá e levo uma palavra para eles. E essa viagem, esse feriado foi uma Semana Santa, e esse casal se envolve num acidente e faleceram. Esse irmão chega para mim e fala, rapaz, eu carrego comigo uma dor. Eu adiei e não sabia que eles iriam entrar, se envolver num acidente e faleceram, e eu perdi a oportunidade. Não volta mais. Tem certas coisas na vida que não voltam se você não aproveitar o tempo. Quantos estão jogando fora o seu pouco tempo que tem, jogando fora no pecado, nos prazeres, nos vícios, nas coisas inúteis? E Moisés observava isso, e ele via também que o tempo humano ele é muito curto. E ele faz um contraste aqui no Salmo 90 acerca da eternidade de Deus. Deus não está preso ao tempo. E ele fala de eternidade e eternidade, tu és Deus. 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. Exatamente, mas ele fala em relação ao homem. Esses são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca-se. Pois nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Ninguém controla o tempo. Nenhum cientista ou homem muito rico pode acrescentar 1 segundo na sua vida. A hora que acabar aquela areiazinha da sua ampulheta, acabou. Ninguém tem poder de acrescentar 1 segundo na sua própria vida. Mas eu gosto de ler a palavra de Deus quando eu chego no livro de João, no capítulo 19, fala sobre Jesus Cristo sendo crucificado. Em João 19:30, Jesus exclamou na cruz dizendo, está consumado. Quando Jesus declara essa palavra, à luz do que nós estamos refletindo aqui no Salmo 90, sobretudo no verso 12 que está aqui na nossa tela, Jesus estava dizendo, Pai, no tempo que me deste, iniciei e terminei a obra que me deste a fazer. No tempo que me deste, iniciei e terminei a obra que me deste a fazer. Temos que aprender cada dia, apesar do que nós fazemos. Eu faço a seguinte pergunta para a igreja aqui. Se fosse dado uma ordem aqui agora, diz assim, cada um de vocês aqui tem no máximo 20 minutos de vida. O que você faria? Olha só, assim, quando chegar 9 horas, o reloginho bate para todo mundo aqui. O que você faria? Será que você está pronto para dizer, pai, está consumado? O que eu tinha que fazer em relação à minha família eu fiz. O
que eu tinha que fazer em relação à tua obra eu fiz, que eu tinha que fazer em relação ao meu vizinho eu fiz, em relação aos meus negócios eu fiz, em relação à sociedade eu fiz, em relação ao Brasil eu fiz, em relação a qualquer outro projeto eu fiz. Será que todos nós estamos prontos para dizer isto? Eu falei que tinha 20 minutos, só tem 19 agora. Mas é isso, o tempo está contando. E Moisés, ele faz uma declaração aqui, agora ele faz para Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias. Isso significa que nós não sabemos fazer isto direito. Essa palavra, amados, ela está no meu coração e ela é muito forte, porque nós estamos começando um ano, e nós temos que começar este ano com alguns instrumentos de Deus conosco, para que nós possamos caminhar com firmeza. E se o Senhor chamar a qualquer um de nós, em a qualquer momento, durante o ano de 2021, você pode dizer: Pai, está consumado, eu estou pronto. Quantas pessoas gostariam de estar junto às suas famílias hoje? Quantas pessoas gostariam de estar nas suas igrejas, enfim, festejando, e não estão mais neste mundo? Acabaram. Não sabia que estava esgotando, a sua ampulheta estava chegando no finalzinho. Ninguém sabia, mas aconteceu. Ensina-nos a contar os nossos dias. Então hoje você está num culto aqui, em que a palavra de Deus está sendo liberada para o seu coração, para que você comece a partir de agora a pesar o que você tem feito, o que você tem sido, o que você tem feito para a sua esposa, para o seu marido, o que você tem feito para os seus filhos, o que vocês têm feito para os seus pais, obreiros, o que vocês têm feito para a igreja, líderes, o que você tem feito para o seu grupo que você lidera, jovens, o que vocês têm feito, né, em relação ao vosso trabalho, aos vossos estudos, à vossa aplicação no reino de Deus, o que nós temos feito? Ensina-nos a contar os nossos dias. E essa é a minha oração que eu faço junto com toda a igreja aqui. É uma palavra, amado, de reflexão, para a gente pensar. Talvez você gostaria de estar num culto, todo mundo muito emocional, muito movimento, mas hoje o Espírito Santo, ele quer nos instruir em algo que você tem que levar no seu coração. Vai chegar na sua mente, mas tem que chegar no seu coração também. E a partir de agora você tem uma instrução para quando você caminhar, você dizer: se Jesus me chamar agora, eu vou dizer: Pai, está consumado. Aquilo que o Senhor me deste a fazer, eu fiz no tempo que o Senhor me deu na terra. Amados, que ninguém de nós aqui parta para a eternidade com trabalhos realizados pela metade. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. A vida humana, ela é muito breve, amados. Nós estamos encerrando essa nossa ministração aqui de hoje, mas eu quero que você leve isso no seu coração. A vida humana é mais breve do que você imagina. O tempo, ele passa muito rápido. Amados, eu era pequeno ainda, no final da década de 1950, eu ia pegar o trem e a máquina era Maria Fumaça. Tinha uma estação que a gente parava para o trem beber água. Tinha uma caixa d'água alta com uma mangueira de lona, se colocava na Maria Fumaça que ela tinha que encher de água. Então lá perto da minha cidade tem um local chamado Mendes, que a irmã Badia conhece. A gente parava em Mendes para poder encher o tanque da máquina de água, porque o trem andava a vapor. A minha mãe dizia: não chega muito perto da plataforma, eu pequeno, usando um terninho de calça curta, assim, não chega porque aquele vapor queima a perna da gente, é vapor de água quente. Parece que foi ontem. E você tem trens hoje chamado trem-bala, andando a 600 km por hora. Aquele trem andava no máximo a 50 por hora. Hoje os trens andam 10 vezes mais de velocidade. E parece que foi ontem. Amados, eu nasci num tempo que não tinha McDonald's. O McDonald's chegou no Brasil no ano que eu me formei no curso superior, em 1979. Muitos aqui talvez não sabem, o Burger King chega no Brasil em 2004. É tão recente, parece que foi assim, outro dia mesmo. As Torres Gêmeas, lá atrás, quando aconteceu aquele incidente lá, já passaram. A juventude de hoje só sabe disso pelo filme. Era 2001, faz 20 anos.
E parece que foi ontem, aquele evento que marcou a vida de todo mundo, aqueles prédios explodindo lá nos Estados Unidos. Estou só mostrando fatos que mostram como tudo passou tão rápido. Parece que foi ontem que a gente viu Tancredo sendo eleito e morreu, e aquela comoção toda no Brasil. Parece que foi outro dia. E já passou. Veja só, eu vinha de uma cidade onde a grande velocidade era o trem de 50 por hora e cavalos e carroças. Então, você queria andar muito rápido para ir na cidade, você alugava uma charrete. E era de cavalo. Então, na cidade tinha o ponto da charrete. Você chegava lá, eu tenho que ir no médico hoje, chama uma charrete. E você chegava de cavalo, charrete puxando, o cavalo puxando a charrete. O tempo vai passando. Talvez muitos aqui nem entendam de que nós estamos falando aqui. Os carros, os táxis da minha cidade era tudo da década de 50 e 1940. Eram os carros pretos que hoje não existem mais. Eram os carros que tinham. E parece que foi ontem. E já passou tudo isso. Já faz mais de 60 anos que essas coisas aconteceram. Então estou só mostrando, mas que a palavra de Deus ela nos coloca dentro de uma perspectiva de realidade. E que às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes nós nos esquecemos que somos finitos, que o nosso tempo passa rapidamente. E às vezes nós não tomamos determinadas providências para quando o nosso tempo acabar, você dizer, eis-me aqui, Senhor, eu fiz no tempo que me deste aquilo que me deste a fazer. Deus quer levantar uma igreja em que cada um dos seus membros possa dizer, Senhor, eu estou ocupado na tua obra, eu aprendi com o Espírito Santo e pela tua palavra a entesourar, a investir em corações sábios no meu tempo na terra. E aonde passou alguém com coração sábio, mesmo depois que ele vai, fica um testemunho falando do coração sábio. Deus quer levantar referências no nosso tempo e no ano de 2021. Você está sendo convocado a aprender, a avaliar os seus dias de tal maneira que você alcance um coração sábio. Cada vez que você vem num culto aqui na igreja, que você se coloca diante da palavra de Deus, são investimentos dos céus que estão sendo feitos em suas vidas, para que cada um de nós aqui receba de Deus essa instrução e que deixemos que o nosso coração seja moldado para ser um coração sábio. Deus quer abençoar a você, meu irmão, a você, minha irmã. Deus quer que esta igreja seja uma igreja sábia, de homens e mulheres jovens, de corações sábios. Mas eu e você temos que fazer investimento nisso. Se você olhar, por exemplo, eu fiz esse balanço de alguém de 60 anos, 20 anos dormindo, 15 anos como adolescente, criança, e fui tirando, vai sobrando. Mas se você colocar isso na ponta do lápis, você vai descobrir que sobrou muito menos. Talvez sobraram 5 ou 6 anos. Onde você colocou o resto do seu tempo? Às vezes nós não sabemos. Mas um coração sabe ele sabe aonde ele colocou o seu tempo. Cuidado que hoje existem muitas distrações que estão consumindo o tempo de vocês, o nosso tempo. São distrações que não acrescentam absolutamente nada nas nossas vidas, mas estão consumindo o nosso tempo de uma forma intensiva. Que esse ano de 2021, você possa tomar um novo posicionamento. Que você possa pegar este versículo aqui, que diz, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que este ano de 2021 seja uma marca na vida desta igreja, na minha vida, na sua vida, que nós possamos chegar ao final do ano dizendo assim, nós aprendemos uma instrução vinda de Deus e nós melhoramos muito, porque nós percebemos que nós podemos ir fazer investimentos em nós mesmos, em nossas famílias, em nossos ministérios, na área profissional, em várias outras áreas, e que a gente vai deixando marca de um coração sábio. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã. Lembre disso, a vida humana é muito breve. Temos que aprender a contar os nossos dias,
para alcançarmos corações sábios. E a palavra de Deus é aquela que nos instrui para isso, quando nós nos submetemos a ela. Quero convidar a igreja que se coloque de pé agora, aqueles que podem naturalmente. Amados, eu desejo ter um coração sábio. A sabedoria na Bíblia, ela é tida como um tesouro. Nós precisamos ser sábios no dia a dia. Decisões que a gente toma, palavras que a gente fala. Nós precisamos ser sábios para discernir algumas coisas que são colocadas diante de nós. Precisamos ser sábios para tomar algumas atitudes que redirecionam a nossa vida. Precisamos ser sábios para dizer não a muita coisa também. O Senhor Jesus nos convida nesta noite a tomarmos um posicionamento.